Meu filho cuspiu na minha cara, na mesa do jantar, na frente da família inteira, no prato que eu tinha feito depois de 10 horas de obra debaixo de sol. Ele cuspiu, e eu não disse nada. Peguei o guardanapo que minha mulher bordou em 1998. Limpei o rosto devagar. Dobrei o guardanapo com cuidado. Coloquei de volta na mesa. E fui para o quarto. Fechei a porta sem bater. Se você já perdeu alguém para uma versão deles que você não reconhece, deixa o like e se inscreve agora. Porque o que eu vou te contar não é sobre o cuspe. É sobre tudo o que veio antes. E tudo o que veio depois. E me fala nos comentários, de qual cidade você está assistindo isso agora? O cuspe foi a última coisa. O problema começou muito antes. Meu nome é Joseval. Tenho 59 anos. Sou pedreiro em Botucatu, interior de São Paulo, desde os 15. Não é trabalho glamouroso. É trabalho que aparece nas costas, nos joelhos, nas mãos que ficam ásperas de um jeito que não volta mais. É trabalho de sol, de poeira, de cimento debaixo da unha. Eu nunca tive vergonha. Criei 3 filhos com esse trabalho. O Leandro, 29 anos, trabalha comigo na construção. A Simone, 25, auxiliar de enfermagem. E o Tiago, 21 anos. O Tiago é sobre quem eu preciso falar. A mãe deles, a Marlene, morreu em 2017. Aneurisma cerebral. Uma quinta-feira, ela estava fazendo café. Na sexta, ela não estava mais. Eu criei os 3 sozinho a partir daí. E foi aí que eu cometi o erro que quase me custou meu filho. Preciso te contar sobre o Tiago de antes. Porque existe um Tiago de antes e um de depois. O Tiago de antes era o tipo de criança que faz adulto parar e prestar atenção. Com 10 anos, ele desmontou o rádio velho da sala, estudou as peças por uma tarde inteira e remontou sem estragar nada. Fiquei olhando para o rádio funcionando nas mãos daquele menino e pensei, esse vai longe. Era o melhor aluno da turma do 6º ao 9º ano. Popular do jeito certo. Bom nos estudos, bom no futebol, bom em fazer os outros rirem sem machucar ninguém. Queria ser engenheiro. Falava nisso desde os 13 anos, com aquela seriedade de criança que ainda não sabe que o mundo tem obstáculos. Queria fazer o Enem, tentar federal, trabalhar na área de construção, mas do lado do projeto. Eu ouvia aquilo com um orgulho que não sabia expressar bem. Mas estava lá, fundo, num lugar que não precisava de palavra para existir. 2 anos depois, a Marlene morreu. E o Tiago de antes começou a desaparecer. A transformação foi lenta. Esse é o ponto. Não foi de um dia para o outro. Foi uma inclinação gradual. Como quando uma parede começa a ceder, mas só mostra a rachadura meses depois. 3 meses depois da Marlene ir, o Tiago começou a chegar mais tarde em casa. Amigos novos que eu não conhecia. Dinheiro sumindo aqui e ali. Eu atribuí ao luto, ao jeito de adolescente processar dor. Esse foi o meu primeiro erro. O de querer acreditar. A Simone me falou em agosto daquele ano. Ela tinha 18 anos e veio na minha porta com aquela expressão de quem vai dizer coisa difícil. Pai, eu acho que o Tiago está usando alguma coisa. Fui falar com ele naquela tarde. Ele negou, olhando nos meus olhos, com firmeza. Do jeito que faz a gente querer acreditar. Eu acreditei. Escolhi acreditar porque a alternativa me exigia a ação que eu não estava preparado para tomar. Eu tinha perdido a mulher 4 meses antes. Estava carregando a obra, a casa, os 3 filhos, o luto. Não tinha espaço para mais um problema. Então, eu escolhi não ter esse problema. E o Tiago aprendeu, naquele momento, que eu era o tipo de pai que escolhia não ver. O ensino médio foi um declínio que eu via, mas não conseguia nomear. Notas caindo. Amigos novos que eu não conhecia. Uma professora mandou recado dizendo que ele estava desconectado, entregando prova em branco quando ela sabia que ele sabia o conteúdo. Conversei com ele. Ele disse que estava bem,
que era a saudade da mãe, que ia melhorar. Eu disse, tá bom, mas precisa se esforçar. E fui dormir. Esse foi o segundo erro. Não foi o que eu disse. Foi o que eu não perguntei. Não sentei com ele tempo suficiente para o silêncio ficar desconfortável e ele preencher com a verdade. Eu aceitei a resposta superficial. E ele aprendeu de novo que o fundo da resposta não era necessário comigo. O Leandro me chamou a atenção uma vez. Pai, o Tiago não tá bem. Eu disse que estava de olho, que ia resolver. Não resolvi. No segundo ano do ensino médio, o dinheiro começou a sumir com mais frequência. Uma vez, sumiram 80 reais da minha carteira em cima da cômoda. Eu sabia quem tinha pegado. Guardei num lugar da cabeça que eu não visitava, porque visitar custava demais. A Simone voltou em outubro, sem cerimônia. Pai, eu preciso que você me ouça de verdade dessa vez. Ela trabalhava em clínica. Conhecia o que estava vendo. O Tiago não está usando só maconha. Eu disse que ia conversar com ele. Ela me olhou com o olho da mãe que vinha nela às vezes. Pai, conversar não é suficiente. Você precisa agir. Eu disse, eu sei, mas não sabia o que agir significava. Então, disse que ia resolver e ela foi embora sem acreditar completamente. Fui até o quarto do Tiago naquela noite. Sentei na beira da cama. Perguntei o que estava acontecendo de verdade. Ele disse, tô bem, pai. Para de drama. E eu me levantei e fui dormir. Esse foi o erro mais caro de todos. No segundo semestre, ele abandonou a escola. Simplesmente parou de ir. Eu só fiquei sabendo quando a escola ligou sobre as faltas acumuladas. Fui lá. A coordenadora me disse que tinham tentado me contatar 2 vezes antes. 2 contatos. Eu não tinha recebido nenhum. O Tiago tinha mudado o número de emergência na ficha da escola. Tinha colocado um número que não era o meu. Voltei para casa. Ele estava no sofá, no meio da tarde de uma terça-feira, com a televisão ligada num canal que ele claramente não estava assistindo. Eu disse, com a voz mais firme que eu tinha usado com ele em muito tempo. Levanta e me olha. Ele se levantou. Me olhou. Você abandonou a escola. Você mudou o contato para eu não saber. Silêncio. E então ele disse uma coisa que me parou. Tá acontecendo que eu perdi minha mãe e ninguém aqui dentro dessa casa perguntou uma vez de verdade como eu tava. Você acha que trabalhar é suficiente? Acha que colocar comida na mesa é suficiente? Mas não é, pai. Não é. Eu não tinha resposta. Porque ele estava certo. E eu sabia. E não sabia o que fazer com isso. E minha incapacidade de saber o que fazer transformou o que podia ser abertura numa parede. Eu disse, você vai voltar para a escola no ano que vem. Ele deu uma risada sem alegria. Tá bom, pai. E foi para o quarto. 2 meses depois, encontrei no banheiro, atrás do vaso, num saquinho plástico pequenininho que eu só vi porque estava trocando o encanamento da descarga. Eu reconheci sem ter experiência. Era crack. Segurei aquele saquinho por um tempo que não sei precisar. Depois guardei no bolso do macacão. Fui até a sala onde o Tiago estava. Senta aqui. Coloquei o saquinho na mesa entre nós dois. O rosto dele mudou. Não foi a expressão de quem foi pego. Foi a expressão de quem estava esperando esse momento fazia tempo. Faz quanto tempo? Silêncio. Tiago, faz quanto tempo? Voz baixa. 1 ano e pouco. 1 ano e pouco. Enquanto eu acordava às 5 da manhã, enquanto colocava comida na mesa, enquanto era o pai que sabe prover, meu filho de 17 anos estava usando crack há mais de 1 ano dentro da minha própria casa. Fechei os olhos. Quando abri, ele ainda estava me olhando. E eu vi alguma coisa no rosto dele que eu reconhecia. O fio. O fio que estava cada vez mais fino, mas que ainda existia. Se eu deixasse essa conversa ir embora sem a ação certa, o fio ia romper. Você vai fazer tratamento. Eu não preciso. Você precisa. Eu controlo.
Ninguém controla crack, Tiago. Silêncio. Amanhã a gente vai no CAPS juntos. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois disse uma coisa que me partiu por dentro. Você vai comigo? Como se a presença do pai em alguma coisa que importava fosse novidade. Eu disse, vou. E fui. O CAPS era uma construção de um andar pintada de amarelo desbotado, com cadeiras de plástico azul na recepção. A gente ficou esperando 40 minutos lado a lado, sem dizer nada. Naqueles 40 minutos, eu pensei, eu devia ter vindo aqui antes, muito antes. A assistente social, doutora Paula, conversou com o Tiago e depois nos chamou juntos. Explicou o tratamento. Disse que a participação da família era um dos fatores mais importantes na recuperação. Eu disse que ia participar do que fosse necessário. O Tiago me olhou quando eu disse isso. Tinha no rosto dele uma coisa que eu não via fazia muito tempo. Uma fagulha de esperança. Os primeiros 30 dias foram difíceis de um jeito físico que eu não estava preparado para ver. Abstinência tem cara. Tem suor, tremor, noite que o filho não dorme. E você não dorme junto porque fica de ouvido no quarto dele, esperando ouvir alguma coisa. Eu aprendi a fazer isso. Tarde. Mas aprendi. Tinha noites que eu me levantava, ia até a porta do quarto dele, ficava escutando a respiração. Quando estava estranha, eu abria a porta e ficava sentado na cadeira no escuro até ele dormir. A doutora Paula disse numa das sessões de família que uma das coisas mais importantes é presença sem pressão. Estar lá sem cobrar transformação imediata. Eu estava aprendendo. Havia 2 momentos naqueles 3 meses em que eu vi o Tiago de antes. Num domingo de manhã, ele estava na cozinha quando cheguei do mercado. Tinha feito café. Estava tomando na mesa lendo alguma coisa no celular. Quando eu entrei, ele disse, "Fiz café aí, pai, se quiser." Uma frase simples. Mas era o Tiago de antes naquela frase. Eu servi o café e sentei, e ficamos em silêncio, e então ele disse, "Pai, você sabia que tem concurso para técnico de edificações aqui em Botucatu?" Eu disse que não sabia. Eu estava pensando em estudar para tentar. Não é engenharia, mas é da área. Eu disse, "É uma boa ideia." Ele disse, "Você acha que eu daria conta?" Eu olhei para ele. "Você desmontou um rádio com 10 anos e remontou sem estragar nada. Você dá conta do que você decidir dar conta." Ele ficou em silêncio. Depois disse, "A mãe te contou isso do rádio?" Eu disse, "Eu estava lá." Ele sorriu. Pequeno, rápido. Mas foi. A recaída aconteceu no 4º mês. Voltei mais cedo da obra por causa de chuva. Encontrei no quarto dele, que estava aberto porque ele não estava em casa, sinais que eu já sabia reconhecer. Sentei na beira da cama e fiquei ali. Fiquei um tempo longo. E naquele tempo, aconteceu uma coisa que eu nunca contei para ninguém antes de agora. Pensei em desistir. Não de mim. De continuar tentando com ele. Pensei que talvez eu não fosse suficiente. Que talvez o buraco fosse fundo demais. Que a Marlene tinha levado consigo a parte da família que sabia segurar esse tipo de coisa. Fiquei com esse pensamento por um tempo que me envergonha lembrar. E então me lembrei de uma coisa que ela dizia quando eu ficava frustrado com a lentidão de algum processo. Ela dizia, "Joseval, você não desiste de uma parede porque ela está resistindo. Você pega a ferramenta melhor." Me levantei. Liguei para o CAPS. A doutora Paula foi direta. Recaída é parte do processo. O que determina o caminho é o que acontece depois, não a recaída em si. Perguntou o que eu achava que tinha falhado. Eu pensei e disse. Eu estava tão aliviado de estar fazendo alguma coisa que parei de observar o que estava acontecendo de verdade. Ela disse que isso era honesto. Depois, disse uma coisa que ficou. Dependência química raramente existe sozinha. Tem uma dor embaixo que a substância está cobrindo. Enquanto a dor não for tratada,
a substância vai continuar sendo a solução que a pessoa encontra. Perguntei. Que dor? Luto, muito provavelmente. Ele perdeu a mãe numa idade crítica e nunca processou. Mas também pode haver sentimento de abandono? De não ter lugar? Abandono. Eu estava lá todo dia. Eu não tinha abandonado. Mas enquanto eu pensava isso, pensava também nas conversas que encerrei antes do tempo, nas respostas superficiais que eu aceitei porque era mais fácil, nas noites que ele estava acordado e eu não estava de ouvido. Presença física não é o mesmo que presença real. Eu tinha estado lá, mas eu não estava presente de verdade. O Tiago voltou para casa naquela noite. Me olhou como quem está esperando julgamento. Eu disse, senta aqui. 2 copos de água na mesa. Sentei do lado oposto. Eu fui no CAPS hoje. Ele ficou me olhando. Eu sei que você recaiu. Eu não vim te julgar. Vim te dizer que a gente recomeça. Silêncio. Por que você faz isso, pai? Qualquer outro teria me botado para fora? Pensei na resposta. Você sabe o que sua mãe falava quando alguma coisa estava difícil? Ele ficou me olhando. Ela falava que você não desiste de uma parede porque ela está resistindo. Você pega a ferramenta melhor? O rosto dele fez uma contração rápida. De quem está segurando alguma coisa que quer sair. A ferramenta estava errada até agora. A gente muda. Ele disse. Clínica custa dinheiro. Eu tenho obra grande começando em fevereiro. Pai? Tiago. Não estou pedindo sua opinião sobre o dinheiro. Silêncio. Então ele disse, com uma voz tão baixa que eu quase não ouvi. Eu queria que a mãe estivesse aqui. Eu disse. Eu também. Ficamos em silêncio. Depois eu disse. Ela não está, mas eu estou e eu não vou embora. A nova clínica era numa casa adaptada com jardim na frente e uma placa discreta na porta. 3 vezes por semana, grupo diário, psicólogo individual, psiquiatra quinzenal. Eu levava e buscava toda vez. Reorganizei a obra para poder fazer isso. 6 semanas de melhora visível. Tiago comendo com apetite, dormindo em horário regular, aparecendo na cozinha de manhã. Então a pandemia chegou. Março de 2020. Tudo fechou. E aconteceu uma coisa que eu não esperava. A gente começou a conviver de verdade. Não da forma de pai e filho, que um sai cedo e o outro tem vida separada. Da forma que acontece quando 2 pessoas ficam no mesmo espaço tempo suficiente para não poder mais fingir que estão bem quando não estão. Tinha dias que ele ficava fechado no quarto. Eu batia na porta. Quer companhia? Às vezes ele dizia não. Às vezes dizia, pode entrar. Quando ele deixava eu entrar, eu entrava. Às vezes a gente conversava. Às vezes ficávamos em silêncio com a televisão ligada. Às vezes eu levava 2 copos de água e ficávamos só ali. Foi nesse período que eu aprendi o que a Marlene sabia fazer. Aprendi que estar presente de verdade não tem script, não tem fala certa. É só não ir embora quando o desconforto chega. Numa noite de maio, ele me disse uma coisa que eu não esperava. Pai, e se eu não conseguir? E se eu tentar e tentar e recair e nunca chegar no outro lado? Fiquei em silêncio pensando na resposta certa. Depois eu disse, você sabe quantas vezes eu caí de andaime na vida? Ele me olhou. 3. Uma eu quebrei o pulso. Uma fraturei 2 costelas. Uma não quebrei nada, mas fiquei com medo de subir por 2 semanas. Ele ficou ouvindo. Nenhuma das 3 eu pensei em parar de ser pedreiro. Pensei em não cair de novo, que é diferente. Silêncio. Você não precisa me provar que vai conseguir da primeira vez. Você precisa continuar tentando depois de cada vez que não conseguir. Ele ficou olhando para o teto. Depois disse, a mãe te ensinou a falar assim? Eu disse, aprendi observando ela. Ele disse, ela era boa nisso. Eu disse, era a melhor. Pandemia controlando. Vida voltando.
O Tiago estava no período mais longo de estabilidade desde o começo de tudo. Mas havia uma pressão nova. 18 anos, sem terminar o ensino médio, amigos da idade no mercado de trabalho ou na faculdade. Ele começou a ficar inquieto. Pai, eu preciso fazer alguma coisa. Não posso ficar assim indefinidamente. O que você quer fazer? Terminar o ensino médio. Tenho EJA aqui. Então faz. E depois? Uma coisa de cada vez, Tiago. Expressão de frustração. Você fala isso, mas o depois importa. Eu preciso saber que tem um depois. Eu entendi. Ele precisava de perspectiva, de saber que o tratamento não era o fim, era parte do caminho para algo maior. Falei com a doutora Paula. Ela disse que era sinal positivo, que quando a pessoa começa a pensar em futuro, é porque está saindo do modo de sobrevivência. O Tiago foi para o EJA em março, e o ambiente novo trouxe problema novo. Em junho ele chegou em casa num estado que eu reconheci imediatamente. Não tinha chegado a usar. Estava no limite. Os olhos com aquela inquietação de quem está travando batalha interna, e a batalha está difícil. Eu estava na sala quando ele entrou. Me levantei e fui até ele. Ele disse antes que eu dissesse qualquer coisa. Eu quase. Eu disse, mas não. Mas quase, pai. Coloquei a mão no ombro dele. Mas não, isso é o que importa agora. Liguei para a clínica naquela noite. A psicóloga disse, o senhor fez a coisa certa, senhor Joseval. Eu não me senti que tinha feito a coisa certa. Senti que estava correndo contra o tempo tentando compensar anos de não ter chegado quando precisava. Agora preciso te contar sobre os meses antes do jantar. Segundo semestre de 2021. Semanas boas, semanas difíceis. Nas difíceis, ele ficava irritado de um jeito que eu estava aprendendo a reconhecer, mas que as visitas não estavam preparadas para lidar. O Leandro teve uma discussão com ele em setembro. O Tiago ficou de quarto por 3 dias. A Simone tentou conversar em outubro. Ele respondeu com rispidez. Ela ficou magoada de um jeito que não disse, mas que eu vi. E eu continuava sendo o amortecedor entre o Tiago e o resto do mundo. Havia dias que eu sentia o peso disso de um jeito que a coluna da obra não explicava. A Conceição, irmã da Marlene, marcou visita para o fim de junho de 2022. Ela e o marido, seu Dirceu, vinham uma vez por ano desde que a Marlene morreu. Fiz frango ensopado. Receita da Marlene. Naquela sexta-feira, o Tiago tinha saído de manhã. Liguei 2 vezes. Não atendeu. Na terceira, caiu direto na caixa postal. Quando ele chegou, faltavam 20 minutos para o jantar. Eu vi quando ele entrou pela porta. Vi o estado dele. A mesa estava posta. 6 pessoas. Frango no centro com o vapor ainda subindo. Eu estava segurando o jantar inteiro naquele momento do jeito que só quem sustentou uma situação sozinho por anos sabe o que é. A Conceição tentou incluir o Tiago. Perguntou sobre a vida dele, os estudos, com a gentileza genuína que ela herdou da família. Ele respondeu com a voz pastosa, de quem está num lugar diferente do lugar onde o corpo está. O Leandro me olhou. Eu segurei o olhar dele. Ele entendeu. Deixa eu resolver. O Tiago olhou para o prato e disse algo sobre o frango. Quando pedi que repetisse, a coisa escalou. E quando eu disse o nome dele com firmeza, ele disse que eu não tinha autoridade. O Leandro se levantou. Eu levantei a mão. Para. Deixa. O Tiago olhou para mim com aqueles olhos que não eram dele e cuspiu. Preciso te contar o que aconteceu dentro de mim naquele segundo. Não foi raiva. Foi mais fundo do que raiva. Foi o tipo de dor que não tem localização específica, que está em tudo ao mesmo tempo. É a dor de quem estava sustentando com toda a força e a coisa finalmente pesou mais do que a força que ele tinha. Peguei o guardanapo da Marlene, o bordado de 1998, flores pequenas nas bordas, azul e branco, que eu lavava com cuidado toda semana porque lavar aquele guardanapo
Era uma das formas que eu ainda tinha de estar em contato com ela. Limpei o rosto. Dobrei o guardanapo. Coloquei na mesa. Me levantei. Fui para o quarto. Fechei a porta sem bater. Sentei no escuro. Ouvi a casa pelo que veio depois. O Leandro disse algo para o Tiago com a voz baixa e controlada de quem está segurando muita coisa. O Tiago foi para o quarto. A Simone foi para a cozinha. A Conceição e o seu Dirceu ficaram em silêncio. E o seu Dirceu, homem que eu conheço há 30 anos e que nunca foi de discurso, foi até a janela e ficou olhando para o quintal antes de dizer para o Leandro, sem se virar: "Esse menino está muito perdido." O Leandro disse: "Eu sei. Seu pai está carregando peso demais sozinho." "Eu sei. Alguém precisa ajudar ele a carregar." A Conceição veio até meu quarto lá pelas 10. Bateu na porta. Entrou sem acender a luz. Sentou na cadeira da penteadeira que ainda tinha os perfumes da Marlene. Ficou em silêncio um tempo. Depois disse: "Joseval, esse menino está se perdendo." Eu disse: "Eu sei. E eu sei que você está fazendo tudo o que pode. Mas o que você pode sozinho não está sendo suficiente." Fiquei em silêncio. A Marlene ia ter buscado ajuda externa faz muito tempo. Não porque era fraca, porque ela sabia quando o problema era maior do que uma família resolve por dentro. Ela ficou mais um tempo e foi dormir. Eu fiquei olhando para o escuro até muito depois da casa apagar todas as luzes, e foi no escuro daquele quarto que eu tomei uma decisão. Não ia fechar a porta, mas ia parar de carregar sozinho. Nos dias seguintes, me concentrei em não deixar aquele episódio me fechar completamente. Havia uma voz dentro dizendo: "Chega. Você fez tudo o que um pai pode fazer. Você ficou de pé depois da Marlene ir. Você mudou a obra para levar ele em tratamento. Ficou acordado de madrugada ouvindo respiração, e ele te cuspiu na cara. Chega." Eu deixei essa voz existir. Não tentei calar porque voz que você cala fica mais alta. Deixei ela estar lá. Ouvi ela. E quando ela terminava, eu perguntava: "E agora? O que vem depois do chega?" E a única resposta que eu encontrava era a frase da Marlene: "Você não desiste de uma parede porque ela está resistindo. Você pega a ferramenta melhor." 14 dias depois do jantar, eu estava numa consulta de rotina com a Simone, quando o médico ajustou a postura antes de começar a falar. Médico que vai dizer coisa ruim, faz isso. Era o fígado. Não o tipo que te mata em 6 meses se você não fizer nada, mas sério o suficiente para precisar de tratamento imediato. E o estresse dos últimos anos tinha contribuído para empurrar numa direção que precisava ser revertida. No carro, a Simone não ligou o motor. Ficou com as mãos no volante olhando para frente. Depois, chorou. Não por muito tempo. Limpou o rosto e disse: "Pai, você vai fazer o tratamento e vai ficar bem." Eu disse: "Eu sei. E eu vou estar aqui." Eu disse: "Eu sei, minha filha." Ela disse: "O Tiago precisa saber." Fiquei em silêncio. "Não agora," eu disse. "Por quê?" "Porque se ele souber agora, vai usar como peso. Vai carregar a culpa de um jeito que vai atrapalhar o tratamento dele." A Simone me olhou. "Você ainda está protegendo ele?" Eu disse: "Eu sou o pai dele." Foram 18 dias de silêncio do Tiago. 18 dias no mesmo teto. Uma parede entre nós feita de cuspe e vergonha, e de tudo que não tinha sido dito em anos. Eu não forçava, mas não fingia que estava tudo bem. Todo dia de manhã eu ia para a cozinha e fazia café para 2. Deixava a segunda xícara na mesa. Não dizia nada. Na primeira semana, o Tiago não apareceu. Na segunda semana, ele apareceu na quarta-feira, ficou parado na porta da cozinha olhando para o café e foi embora para o quarto. Na terceira semana, ele apareceu e sentou. A gente tomou café em silêncio. Mas aquele silêncio era diferente. Não tinha parede dentro. Tinha o começo de alguma coisa que ainda não tinha nome. O Leandro foi quem quebrou o protocolo. 18º dia. Ele foi até o quarto do Tiago, fechou a porta. Falou por 22 minutos.
A Simone cronometrou sem querer. O Leandro não gritou no começo. Foi construindo. Falou do pai que acordava antes do sol por 30 anos. Do pai que não faltou um dia de obra em décadas. Do pai que reorganizou a empresa para levar o Tiago em tratamento 3 vezes por semana. Do pai que ficava no escuro do quarto de madrugada ouvindo a respiração do filho. Falou do guardanapo da Marlene. De como o pai tinha dobrado com cuidado antes de ir para o quarto. Como se aquela dobra fosse a última coisa de dignidade que ele tinha. Quando o Leandro saiu, os olhos estavam vermelhos. A Simone foi até a porta do quarto do Tiago. Só silêncio. O tipo pesado. O Tiago apareceu na minha porta numa terça-feira de manhã. Bateu do lado de fora mesmo tendo chave. Eu disse, pode entrar. Ele entrou. Diferente. Os olhos eram os olhos dele. O Tiago de verdade. Mais magro. Com uma expressão que eu não sabia se era vergonha ou medo, ou as duas coisas juntas, que às vezes são a mesma coisa. Ficou parado perto da porta. Disse, pai, esperei. Eu soube que você está doente. Eu disse, estou. Fechou os olhos por um segundo. Por que você não me disse? Por que você precisava de tempo para estar em condições de ouvir? Não era sua decisão. Era sim. Sou seu pai. Silêncio. Eu fui no grupo todos os dias desde aquela noite. Não faltei um dia. Eu disse, eu sei. A Simone me avisou. 38 dias. Eu disse, eu sei. Ele ficou me olhando. E havia entre nós dois, naquele momento, tudo o que os anos anteriores tinham acumulado. O bem e o ruim. A tentativa e o fracasso, e a tentativa de novo, e a noite do jantar, e o guardanapo, e os 18 dias de silêncio, e o café para 2 toda manhã. Ele desceu o joelho no chão, não dramaticamente, do jeito de quem não encontrou outra posição que correspondesse ao que estava sentindo por dentro. E disse, me perdoa, pai. Não disse nada imediatamente. Fiquei olhando para o meu filho ajoelhado na sala da mesma casa onde ele tinha aprendido a andar, onde a Marlene tinha feito café na última manhã, onde eu tinha dobrado um guardanapo com mais cuidado do que eu conseguia dobrar qualquer outra coisa. E eu soube o que a Marlene teria feito. Coloquei a mão na cabeça do Tiago. Não disse nada ainda. Só coloquei a mão, do jeito que você faz quando a palavra não chega antes do gesto. Ele chorou. Do jeito que não chorava desde o velório da mãe. Do fundo. Com anos dentro. Eu deixei. Minha mão ficou na cabeça dele até o choro ficar menor. Até a respiração voltar. Até ele ficar quieto. Então eu disse, me olha. Ele me olhou com os olhos vermelhos. O que você fez naquela noite ficou. Não vou fingir que não ficou. Mas você é meu filho, e eu não vou embora. Ele ficou me olhando. Mas eu preciso de uma coisa. O que for, pai? Você continua. Não por mim, por você. Você trata isso como obra. Obra boa demora. Tem dia que o tempo fecha e você não consegue trabalhar. Tem dia que o material atrasa. Tem dia que você olha para a parede e acha que não vai ficar de pé. Mas você não para. Você volta no dia seguinte e continua. Ele ficou em silêncio. Você consegue fazer isso? Eu consigo. Então a gente começa. Não foi virada de página limpa. Família não tem isso. O tratamento continuou. Houve semanas difíceis, semanas boas, semanas onde eu olhava para o Tiago e sentia o peso daquela noite com uma força que me pegava de surpresa. Mas ele não parou. E eu não fechei a porta. Em março do ano seguinte, o Tiago completou 1 ano de sobriedade. Não fizemos festa. Era o tipo de coisa que se reconhece em silêncio entre quem sabe o tamanho do que representa. Naquele dia, eu fiz café de manhã. Ele entrou e sentou. Disse, hoje faz 1 ano. Eu disse, eu sei. Eu não achei que ia conseguir. Eu achei. Ele me olhou. Sempre? Disse.
com dúvida genuína dentro. Fiquei em silêncio antes de responder. Não sempre, eu disse. Teve um dia que sentei na beira da cama e pensei em desistir. Ele ficou me olhando. Mas aí me lembrei da sua mãe e decidi pegar ferramenta melhor. Silêncio. Que ferramenta você achou? Eu disse. Continuei tentando com você. Ele olhou para o café na frente dele. Pai. Oi. Me desculpa. Eu disse. Você já pediu. Eu sei. Mas eu precisava dizer de novo. Eu disse. Tá ouvido. 2 meses depois, o Tiago foi aprovado no processo seletivo para técnico de edificações da Prefeitura de Botucatu. Estudou por 6 meses. Noites de semana, fim de semana. Com aquela disciplina que aparece em pessoas que passaram por coisa difícil e aprenderam que nada vem sem custo. Quando o resultado saiu, ele me ligou do trabalho. Disse, pai, eu passei. Eu estava numa obra. Parei tudo. Fui até um canto onde o barulho era menor. Eu passei, pai. Eu disse, eu sabia. Ele riu. Era o riso do Tiago de antes, do menino de 10 anos que remontou o rádio. O riso que a Marlene teria reconhecido de qualquer cômodo da casa. Tem um sábado recente que pertence a essa história. O Tiago apareceu de manhã com ferramentas na mão. Disse que o muro dos fundos do quintal estava cedendo e ia reforçar. Eu disse que não precisava, que eu resolvia. Ele disse, pai, você me deixa fazer. Deixei. Fui para a cozinha fazer café e fiquei na janela observando. Ele estava lá fora, olhando para o muro, medindo com os olhos, planejando antes de começar. Não sabia fazer do jeito certo. Fui até a porta dos fundos. Você está segurando a colher errada. Ele me olhou. Pedreiro segura assim. Mostrei o gesto. Mais controle, menos força. Ele ajustou. Amassa. Você põe mais do que precisa. Menos. Você corrige o excesso, não a falta. Trabalhamos assim por 1h30. Eu explicando, ele executando. Erro, correção, de novo, acerto. Quando o muro estava pronto, ele se afastou um passo e olhou para o trabalho com aquela expressão de quem fez alguma coisa com as próprias mãos pela primeira vez e entendeu o que aquilo significa. Depois disse, pai, me ensina mais. Eu disse, todo sábado que você quiser. Vou te dizer uma coisa antes de terminar. Essa história não tem final perfeito. Não é o tipo de história que tem. O fígado melhorou, mas pede cuidado. O Tiago está em sobriedade, mas sobriedade não é destino. É caminho que você percorre todo dia. As cicatrizes que foram feitas quando o tecido ainda era jovem. O guardanapo da Marlene eu continuo lavando toda semana. Às vezes, quando eu dobro, eu penso naquela noite. Penso naquele segundo entre o cuspe e o movimento da minha mão. Penso em como eu poderia ter reagido diferente. Poderia ter gritado, mandado embora, feito qualquer coisa que a raiva manda fazer. E não fiz. Não porque sou santo. Porque a Marlene me ensinou por 40 anos que a resposta que você dá na hora mais difícil é a que define quem você é. Não a hora fácil. A hora difícil. E na hora mais difícil que eu tive com o meu filho, eu dobrei o guardanapo e fui para o quarto, e deixei a dor ser dor, em vez de destruição. Foi o melhor que eu consegui naquele momento. E foi suficiente. O muro dos fundos do quintal está de pé, construído pelas mãos dos dois. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários. Você já precisou abrir uma porta que tinha todo o direito de manter fechada? E se essa história te tocou, manda para alguém que precisa ouvir hoje. Até o próximo.